Ao acabar de descer do monte, após ter pregado o Sermão da Montanha, Jesus foi seguido por grandes multidões. E um leproso aproximou-se dele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente aquele homem foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus deu uma instrução para ele: Não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Essa oferta que Moisés ordenou está especificada em Levítico, capítulo 14, a partir do verso 2, que um leproso, no dia da sua purificação, deveriam ser seguidas várias etapas, com 2 árvores vivas e limpas, um pau de cetro, carmesim e hisopo. E no final, depois de degolar uma das aves e deixar a outra viva, sobre o homem que foi purificado da lepra seria aspergido 7 vezes o sangue da árvore morta, e ele seria declarado limpo, e a ave viva seria solta. E no versículo 5, é declarado que Jesus entrou em Cafarnaum e veio a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Ou seja, um centurião era um centurião romano, um gentil. E ele disse a Jesus: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas esse centurião disse: Senhor, não mereço que entres na minha casa, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Diz apenas uma palavra e meu servo será curado. E a explicação da fé desse homem é porque ele também era um homem que tinha autoridade. Ele dizia aos homens no seu comando: vai, faça isso, e os homens obedeciam. E ele sabia que da mesma forma que ele dava ordens aos seus homens e eles obedeciam, ele sabia que Jesus estava sobre todos e o universo inteiro obedecia a Jesus. E se ele desse apenas uma palavra, a enfermidade fugiria do seu servo. E Jesus admirou-se com aquilo que esse homem disse e deu testemunho da fé daquele homem, dizendo: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E a partir do verso 11, Jesus anuncia a nossa salvação, a salvação dos gentios. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, mostrando que mesmo israelitas que não crescem que Jesus é o Messias vão ser lançados nas trevas do inferno. Mas aqueles que, mesmo não sendo do povo escolhido de Deus, creem em Jesus, o Senhor vai dar direito a eles a se assentarem na mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E depois de dar esse importante ensinamento, Jesus responde àquele centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o servo daquele homem foi curado. A partir do verso 14, Jesus faz outro milagre. Ele cura a sogra de Pedro, que estava febril. E ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. O fato de Jesus ter curado a sogra de Pedro mostra que Pedro era casado ao ser chamado pelo Senhor. Além dessas curas, ao anoitecer, trouxeram muitos endemoninhados para Jesus, e ele expulsou o espírito com apenas uma palavra e curou a todos os doentes. E Mateus diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Essa profecia de Isaías se encontra em Isaías capítulo 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E Jesus, ao ver as multidões que estavam ao seu redor, deu ordem que atravessassem para o outro lado do mar. E aí chegou a ele um mestre da lei
E ele disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E nesse momento Jesus disse: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Você vai ver abaixo que Jesus dormia no barco com os discípulos. Então chegou outro discípulo e disse a ele: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse a ele: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. E ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Até que então, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, estava dormindo no barco. E os discípulos, com muito medo, acordaram Jesus, falando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Então os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aquele momento, eles não tinham tido essa tamanha revelação do poder e majestade de Jesus, o que levou eles a ficarem maravilhados e ver que aquele não era apenas um simples homem ou um simples profeta, mas ele era o Filho de Deus. E quando ele chegou do outro lado, na região dos Gadarenos, outro grande sinal foi dado, que vieram a seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram muito violentos, e ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar antes do devido tempo? Porque os demônios sabem que há um tempo que eles vão ser atormentados no inferno. E os demônios viram que haviam porcos pastando a uma certa distância deles. E eles imploraram a Jesus, não só pediram, mas imploraram: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porco. E Jesus disse: Vão. E eles saíram, entraram nos porcos, toda a manada atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. E aqueles que estavam cuidando dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. E a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram que ele saísse do território deles. Sim, os cuidadores contavam o que foi feito, a bondade que Jesus fez aos endemoniados. Mas quando eles ouviram sobre os porcos, eles tiveram medo e pediram que Jesus fosse embora daquele lugar, porque o amor ao dinheiro muitas vezes supera o amor às pessoas. E assim termina Mateus capítulo 8.